Fala pessoal, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui eu vou procurar responder duas questões. A primeira delas, por que mesmo com um cenário macroeconômico conturbado, o mercado de renda variável, ações e criptomoedas, eles estão apresentando um fôlego e um sinal de crescimento. A gente vai ver o comportamento do mercado em outras crises passadas para a gente procurar identificar se a gente está vivendo um momento similar. E a segunda pergunta que eu vou procurar responder aqui é: por que eu acredito que no próximo bull run o mercado cripto ele deve crescer ainda mais do que no último bull run que a gente viveu em 2020, tá legal? Bom, sem enrolação, aqui você está vendo gráficos do comportamento do mercado em recessões passadas. A gente não tem dados específicos do mercado de cripto porque esse mercado é muito mais recente, mas aqui você está vendo o comportamento do S&P 500. Nessa crise do final dos anos 50, o que a gente observa aqui? Que em dezembro de 57 foi quando o S&P atingiu o seu fundo, o seu pior momento. Mas o que é importante você observar aqui? No momento que o S&P estava no pior momento, os indicadores macro eles continuavam a piorar. O PIB continuava a cair, o lucro das empresas continuava a cair também, o mercado de trabalho continuava a piorar, tá? Então é importante você observar aqui que a gente tem um gap, tem um delay. O fundo de outros indicadores macroeconômicos, do PIB, do mercado de trabalho, dos lucros, ele só veio depois de um bom tempo em que o S&P já tinha apresentado o seu fundo. Significa que as ações começavam a se recuperar mesmo com a chegada de novos indicadores negativos. Nesse outro gráfico que a gente tem um fundo duplo, a gente vê o mesmo padrão. A partir de dezembro de 74, o S&P já apresentava sinais de recuperação, sinais não, né? Ele já estava se recuperando de fato e o PIB e outros indicadores continuavam em declínio. A recessão dos anos 80, o mesmo comportamento, tá? Então veja que o fundo do S&P, ele chegou muito antes de outros fundos. A recuperação, ela passou a vir bem antes do cenário macro estar positivo, tá? Aqui na crise de savings and loans dos anos 90, poupança e empréstimos, a gente vê o mesmo padrão. O S&P chega no fundo e as notícias macro continuam em declínio e mesmo assim o S&P passa a se recuperar. Crise financeira global de 2007, 2008, o mesmo padrão. Crise do Covid, o mesmo padrão. O S&P ele sempre chega no fundo antes de que o cenário macro atinja o seu pior momento. A exceção foi a crise, a recessão da bolha.com. A economia já começou a se recuperar e o S&P continuou em declínio, atingindo seu fundo bem depois de melhoria no mercado de trabalho, de recuperação do lucro das empresas e de aumento do PIB, tá? E esse último gráfico aqui, ele mostra o cenário que a gente está vivendo atualmente. Você acha que essa crise que a gente está vivendo, ela se assemelha mais à maior parte das últimas crises e recessões que a gente viu na última década? Ou você acha que ela tem mais similaridade com o estouro da bolha.com? Você acha que a gente já está perto de um fundo e que daqui para frente S&P, Nasdaq e criptomoedas vão continuar subindo, mesmo com o cenário macro continuando conturbado como ele está? Tem uma frase que diz: a história não se repete, mas ela rima. Ou seja, os eventos históricos nunca acontecem de uma forma exatamente igual que eles já transcorreram no passado, mas eles tendem a guardar muitas similaridades entre si. E falando nessas similaridades, um outro ponto que é bom a gente notar aqui é que a gente tem uma correlação muito próxima entre o fundo do mercado e o fundo desse indicador. Esse indicador aqui, ele mede a atividade industrial nos Estados Unidos. Então a gente observa que nessa primeira recessão que a gente mostrou dos anos 50, o fundo do ISM,
ele aconteceu apenas um mês depois do fundo do mercado, no caso o S&P. Aqui na estagflação dos anos 70, houve uma correlação também bastante próxima, apenas 4 meses depois chegou esse fundo. Nos anos 80, esse indicador ele antecipou em 2 meses o fundo do mercado. O número que mais destoa aqui, novamente, é o da crise da bolha.com. Mas a gente vê que esse indicador aqui, o ISM, ele é um excelente preditivo para que a gente possa estimar quando a gente chegar no fundo do mercado. Por isso, vale a pena a gente dar uma olhada nesse indicador. O ISM, ou PMI, ele mede a atividade industrial. Ele é feito através de pesquisa com gerentes de fábrica e etc. A gente vê que esse indicador ele continua em declínio. No entanto, a partir do momento que ele reverter essa tendência de queda, esse vai ser um indicador muito preciso, ou pelo menos muito relevante, de que a gente está de fato perto do fundo do mercado, que daqui por diante o mercado vai se recuperar. E o dado mais atualizado desse indicador vai ser divulgado agora, no dia 1º de novembro, um dia antes do anúncio da nova taxa de juros do Fed. Então, a próxima semana é extremamente importante para que a gente fique de olho para procurar entender com mais clareza o desenrolar desse cenário macroeconômico, tanto da economia em geral, quanto principalmente dos mercados de renda variável, S&P 500 e, como aqui é o foco do canal, o mercado de criptomoedas. Então, antes de responder a segunda pergunta, porque eu acredito que o próximo ciclo do mercado cripto de alta vai ser muito maior do que o ciclo anterior, só para encerrar essa questão aqui, para ficar bem claro, há um lapso, há um gap entre a recuperação do S&P e a melhoria dos dados macroeconômicos em geral, tá legal? E agora, por que eu acredito que o próximo bull run do criptomercado vai ser muito maior do que o bull run passado? Você pode observar aqui, de acordo com esse report da Galaxy Digital, que o investimento de VCs, Venture Capitals, em cripto e blockchain de um modo geral, em 2022 até agora, ele já atingiu 32,5 bilhões de dólares. Compare esse número de investimento com o que ocorreu em 2020, por exemplo. 2020 foi de apenas 1,5 bilhão de dólares. Então, a gente está vendo um aumento do investimento recorde em relação a 2021. Esse crescimento também foi bem substancial. 2021, investimento em cripto e blockchains, 22 bilhões de dólares. Se o investimento está aumentando, significa novas aplicações estão sendo desenvolvidas e aplicações antigas estão sendo melhoradas. O valor gerado no ecossistema está crescendo e quando a gente tiver uma retomada de alta do mercado, esse aumento do valor gerado ele vai refletir no preço dos ativos. Esse é um ciclo natural. O aumento do investimento leva a mais desenvolvimento, que por consequência leva a um maior valor gerado por todo o ecossistema e pelas aplicações que fazem parte desse ecossistema, e a consequência disso tudo é que isso se reflita no aumento dos preços dos ativos. Isso tudo faz parte de um ciclo virtuoso que tende a fazer com que o próximo bull run seja ainda mais vigoroso do que os anteriores. E para que a gente anteveja ou procure antever onde vão despontar os próximos projetos que vão virar hype daqui a um tempo, convém a gente olhar onde estão os investimentos, para onde estão indo os investimentos hoje. E a gente observa que no segundo trimestre de 2022, o setor que mais capturou investimento foi o setor de trading, exchanges, corretoras, investimentos e lending, protocolos de empréstimos como, por exemplo, Aave. Agora, no segundo trimestre, esse segmento, subsegmento, ele também tem destaque, mas ele passa a dividir o destaque com um segmento de Web3, NFTs, DAOs, metaverso e game. No ciclo passado, esses segmentos começaram a despontar muito próximo do ápice do mercado e depois a gente teve um colapso, mas é bom que fique claro que esse colapso, que esse esfriamento do mercado, ele não foi algo restrito ao universo cripto, e sim
aos mercados em geral. E para encerrar o vídeo, eu só quero deixar um aviso, mas esse aviso só vai ser útil para quem está assistindo o vídeo no momento que eu publiquei ele, na sexta-feira, dia 28 de outubro. Eu quero te lembrar que hoje, até as 23h59, é a chance de você fazer parte da comunidade Investidor Cripto. Depois desse horário, eu vou encerrar as vagas e vou dar uma atenção mais especial para os novos membros que já estão chegando para a nossa comunidade. Futuramente eu pretendo reabrir as vagas novamente, sim, mas tem um detalhe. Quando as vagas forem reabertas, elas vão estar custando o dobro do que elas estão custando hoje. Então, se você pretende fazer parte da comunidade, você está vendo o vídeo no dia que eu publiquei, a melhor chance de você entrar para a comunidade é agora. Bom, para que você saiba mais detalhes do que você vai receber fazendo parte, como que você pode ter acesso, eu vou deixar um link aqui na descrição que explica tudinho, tá legal? E obviamente, fazendo parte da comunidade, você vai estar bem mais preparado para aproveitar as melhores oportunidades que vão surgir no próximo ciclo do mercado. Então, espero lá dentro, um grande abraço e até a próxima!